Bom dia, pessoal. Hoje eu vou fazer uma revisão com vocês. Selecionei algumas questões parecidas com a da prova. E a primeira é a seguinte. Hoje eu quero que vocês simplifiquem essa raiz. Então, de princípio, a gente pode imaginar. Se o meu expoente ele é maior que esse índice, não tem como eu simplificar. Não tem como eu resolver a raiz, mas simplificar sim. Eu preciso encontrar um número que divida o 24 e o 9 ao mesmo tempo. Se você consegue, só no seu raciocínio, descobrir esse número, muito bem. Se você não conseguir, a maneira para você encontrar o número que divide o 24 e o 9 ao mesmo tempo é calculando o MDC. Então, 24 dividido por 9 são 2. 2 vezes 9, 18, até chegar em 24 sobra 6. A gente pega o 6 e traz para cá. 9 dividido por 6 são 1. 1 vezes 6 é 6, até chegar em 9 é 3. A gente pega o 3 e traz para cá. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 3 é 6, até chegar em 6 é nada. Quando nós chegamos em nada, terminamos. Na linha que você começou, você vai olhar o último número. Esse é o MDC. O 3 é o maior número que divide o 24 e que divide o 9 ao mesmo tempo. Então, é isso que a gente vai fazer. Ó, vou colocar aqui um dividido por 3 e vou colocar aqui também um dividido por 3. Então, repito aqui a minha raiz. 24, raiz no caso, 7. 24 dividido por 3 é 8. E 9 dividido por 3 é 3. E daqui não tem mais como simplificar, porque não vai existir nenhum número que divide o 8 e o 3 ao mesmo tempo. Então, se eu já fiz o MDC aqui, eu já achei o número onde eu simplifique o mais, na verdade, o menor possível, tá? Então, nesse caso, essa é a nossa resposta. Então, concluímos a nossa primeira questão. A gente vai para a segunda, que é do mesmo jeito. Eu quero que você simplifique essa questão. Só que, se você observar, é um número bem grande. Na questão anterior, esse número ele já estava decomposto, ele já era uma potência. Nessa questão, não. Primeiro, você precisa decompor. Então, existe raiz cuba de 2.000? Não sabemos, então a gente vai para a decomposição. Se 2.000 é o número par, a gente divide por 2, que vai ser 1.000. Dividido por 2, que será 500. Dividido por 2, que será 250. Dividido por 2, que é 125. Como 125 é ímpar, a divisão por 2 não é permitida. E todo número que termina em 5, a gente sabe que divide por 5. Então, 125 dividido por 5 é 25. Que dividido por 5 é 5. Que dividido por 5 é 1. Então, o que eu sei disso? Eu sei que na minha primeira raiz, na minha primeira propriedade dos radicais, diz que quando índice e expoente forem iguais, essa base sai do radical. Na verdade, o radicando sai do radical. Então, eu preciso organizar esses expoentes de acordo com o meu índice. Se o meu índice é 3, eu vou tentar organizar todos eles ao cubo. Então, vamos ver o que a gente consegue organizar. Esse a gente consegue organizar ao cubo. E esse a gente consegue organizar ao cubo. Pois pronto, é assim que a gente vai fazer. Raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes 2 que sobrou, vezes 5 ao cubo. Pronto. Organizado isso, vamos utilizar aí a primeira propriedade que diz que quando índice e expoente são iguais, o radicando sai do radical. Nesse caso, sai o 2. Então, eu vou riscar para não confundir, tá? Esse 2 não vai sair, porque aqui não tem expoente, quando não tem é 1. Então, 1 aqui sendo 3, não são iguais, não sai. O 5 vai sair, porque o expoente é 3 e o índice é 3, então o 5 sai, vezes 5. E permaneceu a raiz cúbica e dentro dessa raiz cúbica o 2. E aí, agora eu preciso resolver se eu tenho mais de um coeficiente aqui. Então, 2 vezes 5, 10, raiz cúbica de 2, e esta é a nossa simplificação, tá? Então, aqui é a nossa segunda questão. Agora, a gente vai para a terceira. Na terceira questão, o que a gente quer que vocês façam? É bem próximo dessas duas questões anteriores. Eu quero que você simplifique isso, tá? São 3 casos de simplificação, mas são 3 casos diferentes. Então, nesse caso, o que a gente deve fazer? Como nos outros, tentar encontrar expoentes iguais a esse índice.
Ah, mas o 32, ele nem está em forma de expoente. Não tem problema, você faz a decomposição e encontra, tá? Então, 32 dividido por 2 é 16. Que dividido por 2, 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. E dividido por 2, 1. Pronto. Se eu tenho o x à décima, quer dizer que ele seria o x à quinta e o x à quinta. Seria duas vezes aqui, né? Então, eu teria 2x à quinta para formar aí o x à décima. Então, como é que eu vou reorganizar isso? Eu escrevo aqui a raiz quinta. No lugar de 32, eu vou utilizar 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 2 elevado à quinta potência. No lugar desse x a 10, você vai reorganizar. Ah, professora, mas eu não consigo entender o que seria esse x a 10. O x a 10, nada mais, não importa você saber quem estaria aqui nesse caso, tá? Importa você saber que esse x a 10 quer dizer que ele foi 10 fatores iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seria isso. Então, se ele estaria desse jeito, você ia organizar de 5 em 5. Por que de 5 em 5? Porque o nosso índice é 5. Então, nesse caso, eu iria fazer 1, 2, 3, 4, 5. Ó, x à quinta e 1, 2, 3, 4, 5. X à quinta. Por isso que eu disse para vocês que o 10 seria aí o x à quinta duas vezes, tá? Eu só fiz assim para tirar a dúvida de alguém que poderia não entender. Então, no lugar de x à décima, eu vou colocar x à quinta vezes x à quinta. Todos aqueles que têm índice e expoente iguais saem. Nesse caso, vão sair todos do meu radicando. Sai o 2, sai o x e sai o x novamente. E aí, eu vou resolver isso, tá? 2 vezes x será 2x ao quadrado, que é o resultado da nossa simplificação. Agora, a gente vai para a quarta questão.